Oi, meu povo e minha pova! Vocês estão bom ou não? Hoje temos um cenário um pouco diferente, né, gente? Graças a Deus, porque depois que eu prestei atenção, eu falei, gente, só faço vídeo no escuro. Que é isso? Eu quero sempre passar coisa tão positiva, tão, né, de luz, e tô sempre no escuro. Mas não é, gente, é porque normalmente, nesse final de semana, nesse horário, eu tô arrumando casa, né? Pessoa não tem um minuto de paz. Então, assim, por isso que à noite eu faço os meus vídeos, que também é mais silencioso, né, e tudo. E agora eu até queria fazer no outro quarto, que é mais claro que esse, mas tá uma música ali no meu vizinho e eu achei que ia atrapalhar. Então, primeiro, gente, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. E hoje eu vim trazer para vocês, além desse cenário um pouco mais alegre, né, de luz, por favor, Deus, que é o meu quarto. Vim falar com você, gente, sobre esses 10 pontos. Inclusive, eu estou com uma colinha aqui, que é no meu computador, porque eu percebi que, como eu não tenho roteiro, muitas vezes eu esqueço o que eu ia falar. E depois eu assisto os meus próprios vídeos e fico, gente, eu não falei aquele negócio que eu queria falar. Então, dessa vez eu fiz as 10 coisas que eu gostaria que as pessoas que estivessem em tratamento ou que acabaram de descobrir que tem a doença ou que terminaram o tratamento, enfim. 10 coisas importantes que eu gostaria que vocês soubessem a partir da experiência que eu vivi. Tô certa em tudo, gente? Talvez não. Mas é muito bom a gente ouvir de alguém que já passou pelo que a gente está ou vai passar ou passou, porque a gente se identifica muito mais com aquela pessoa e tende a compreender o que essa pessoa está pensando, muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, eu não sou psicóloga, tá, gente? Com certeza não. Esse é um trabalho muito bonito, né, das pessoas. Mas, acaba que eu quero passar para vocês o que para mim eu tirei como 10 coisas muito importantes que eu gostaria que as pessoas tivessem me falado, ou eu gostaria de saber antes, ou enfim, que eu tive que descobrir sozinha, né? Porque tem coisas que você vai só saber sozinha e também só vai fazer sentido para você. Às vezes ninguém te contou porque para aquela pessoa não fez sentido. Então, para mim, faz todo sentido essas 10 coisas que eu gostaria que vocês soubessem. Então, número 1, muitíssimo importante, principalmente para você que chegou nesse vídeo hoje, que nunca me viu na vida e que descobriu que tem câncer e vai ter que tratar esse câncer, né? Porque o câncer não te dá outra opção a não ser tratá-lo, né? Você é o seu maior hater, é o seu maior inimigo e também vai ser durante o tratamento. Ou não, né? Mas se você não fizer nada a respeito disso, você vai ser o seu pior inimigo. Por que eu tô falando isso, gente? Os medos, a ansiedade, a depressão são coisas que vão te perseguir durante todo o tratamento oncológico e depois dele também. Como eu já disse em vídeos anteriores, né? Hoje eu me sinto muito mais afetada psicologicamente, por incrível que pareça. Esse eu não colei, né? Mas eu lembrei, porque era um que eu queria muito falar. Que os medos, gente, principalmente no começo, né? Eles te perturbam, eles te tiram do eixo, a sua cabeça vira um turbilhão de pensamentos e principalmente pensamentos ruins, né? Visto também que a gente recebe muita informação ruim relacionada ao câncer, que não é mentira, a gente sabe que tem muita coisa ruim, muita coisa pesada envolvida nisso. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Existem coisas boas no meio desse turbilhão, tá? Cada um vai ter uma experiência diferente, né? Cada um de nós que tivermos que passar por isso, vamos ter experiências diferentes. Mas eu tento entender que tudo isso, tudo de ruim, tem que trazer alguma coisa boa, né? E pra mim trouxe diversas coisas boas, as ruins também. Mas o câncer, ele não tá muito nem aí pra você, não.
sabe? A única pessoa que pode ligar para você é você mesmo, no sentido interior, tá, gente? Tô falando externamente, a gente espera que tenha pessoas que nos acolham. Mas internamente, o câncer não tá nem aí pra você. Como a vida também não tá. É uma péssima notícia, é uma coisa horrorosa, mas é verdade. Então, assim, a vida não vai te dar moleza, né? Aí você pensa, ah, mas minha vida é muito difícil, as coisas não estão fáceis. Não estão pra ninguém, tá? Aí você pensa, ah, mas fulano tem muito dinheiro, a vida dele é mais fácil. Gente, os problemas, eles só trocam de lugar. A pessoa que tem muito dinheiro, ela tem outros problemas a lidar, que nós que não temos tanto dinheiro, não temos que lidar. E nós que temos menos dinheiro, lidamos com outros problemas que a pessoa que tem dinheiro não tem que lidar. Então, a verdade, gente, deixa eu só pegar meu carregador. A verdade é que nós sempre temos que lidar com os medos, a ansiedade, a depressão, porque ela vai nos rodear, independente se estamos doentes ou não. Mas quando a gente fica doente, quando a gente descobre uma doença desse porte, né, desse nível, a tendência é que os pensamentos ruins tomem conta da gente. E o câncer não tá nem aí para isso. Então, a única pessoa que pode fazer algo a respeito é você mesmo. Uma vez um ex meu até me falou que eu tinha que aprender a controlar minhas emoções. Eu lembro que eu fiquei com muita raiva disso, inclusive. Mas ele tinha razão. Porque ou você controla suas emoções, ou as suas emoções vão controlar você. E o medo, a ansiedade, a depressão, que vai percorrer, principalmente nesse caminho do tratamento, ele vai te dominar se você não fizer nada a respeito. Então, assim, existe uma fórmula mágica de como lidar com isso? Não, com certeza não. Eu gostaria que tivesse, seria bem mais fácil, mas não tem. Então, você tem que encontrar a sua maneira de controlar todo esse medo, toda essa ansiedade, né? Esse medo do futuro, essa quantidade de pensamentos. Então, assim, o que eu fiz a respeito disso, porque foi uma coisa que me atacou, muita gente acha que não, porque eu tentei não transparecer no começo, e realmente eu me fechei muito no começo, do tipo, eu vou acabar com isso e pronto. Mas agora que eu sinto mais frágil psicologicamente, o meu artifício não é não sentir medo, não é não sentir ansiedade, não é não lidar com uma possível depressão, ou estar deprimido, não estar triste, é parcelar. É parcelar os meus problemas, da mesma forma que a gente parcela as nossas contas, né? Nem sempre a gente consegue dar conta de tudo e pagar tudo à vista. Então, principalmente agora, nesse momento tão delicado, a gente precisa parcelar as nossas dores e medos e anseios, porque a gente não vai dar conta de tudo de uma vez. Então, evita pensar no final desse caminho, sabe? Pensa um dia de cada vez. Vai matando um monstro por dia, sabe? Não pensar lá, nossa, será que não sei o quê? Será que tal coisa vai acontecer? Será que eu vou ter que isso? Será que aquilo? Não. Pensa no hoje. Pensa assim, faz metas curtas, sabe? Eu quero que a minha meta de hoje seja estar bem para a próxima sessão, que vai ser ali dali a um mês, dali a 21 dias, dali a uma semana. Então, assim, parcelar, reunir esse medo num pequeno passo, numa coisa que está mais próxima, sabe? E não tão longeão, porque esse sofrimento é muito grande. Eu falo porque eu passei e às vezes ainda passo por ele. A mente, ela é muito extraordinária e ao mesmo tempo ela pode ser muito sombria. E eu falo também para as pessoas que estão próximas a pacientes oncológicos ou que perderam pessoas queridas com isso também. Então, assim, parcela. Para de tentar resolver tudo de uma vez. Para de querer que aquilo acaba rápido, porque não é rápido. Coisas grandes requer grandes esforços, gente, não tem jeito.
Não tem jeito. Se você quer uma coisa grande, assim, uma coisa, vencer algo muito grande, ou chegar num lugar que nem todo mundo chega, coisas difíceis, no geral, vão levar tempo, dedicação e esforço. Sem esforço, gente, sem dedicação, as coisas não vão vir na sua mão prontas. Então, isso é o que eu tenho para falar dessa primeira parte dos medos, dos anseios. Parcele tudo em suaves prestações a longo prazo. E vai lidando com parcela a parcela e não tenta lidar com tudo de uma vez. Encontre meios de lidar com a sua própria mente, sabe? Encontre escapes para ela. Enfim, no decorrer dessas 10 coisas também terão coisas relacionadas com esses escapes. Então esse é o meu número 1. O número 2, galera, ele aqui tá até em outra ordem, tá? Mas eu quero já falar disso porque já tem a ver com esse assunto, cuidado com o que você consome. Isso não vale só para o paciente oncológico, não, para todo mundo, gente, pelo amor de Deus. Tem muito conteúdo poluído, principalmente na internet. Por quê? Porque as pessoas não estão nem aí, elas falam qualquer coisa, fazem qualquer coisa. E também, gente, cuidado, nesse período que a gente não tá bem, consumir conteúdo de pessoas que parecem ter a vida perfeita. Isso faz muito mal, porque a gente começa a se comparar e fala, gente, por que eu tô aqui nessa merda toda e a pessoa tá lá tão feliz, tão maravilhosa, tão plena. As pessoas não costumam postar que não estão bem, gente. A maioria das pessoas não fazem isso. A gente posta momentos felizes. Aquilo é exatamente isso. São momentos. A pessoa não tem aquela vida plena 100% do tempo. Nem Virgínia, que é Virgínia, gente, que tem lá milhões e milhões, tem essa vida perfeita. Ninguém nesse mundo, nessa terra, tem a vida perfeita. Então, cuidado, gente, com o conteúdo que vocês vão consumir no decorrer desse período, principalmente desse período frágil, física e psicologicamente, que é o período de tratamento oncológico. Então, cuidado com o que vocês vão consumir. Tem muito conteúdo ruim, tem muito conteúdo tóxico, tem muito conteúdo, até das próprias pessoas que estão falando da doença, como eu estou falando. Tem pessoas negativas, gente, tem pessoas que não vão aprender nada com isso, sabe? E talvez essas pessoas não sejam as melhores conselheiras para você nesse momento, né? Tem gente que tem uma energia pesada, né, também. Então, não são conteúdos bons para você consumir. E aí eu falo pra galera geral, gente, cuidado com o que vocês consomem na internet, né? Esse negócio de ficar seguindo famoso, seguindo não sei o quê. Ai, gente, nossa, dá canseira esse trem, sabe? Eu acho que a gente tem que ter personalidade, né? Claro que um ponto ou outro ali de alguém que você fala, nossa, legal que a pessoa fez isso, eu acho que eu vou tentar, é bom. Mas, gente, ninguém tem a vida perfeita, ninguém tem as mesmas oportunidades, ninguém veio do mesmo lugar. E, às vezes, mesmo quando vem do mesmo lugar, as mentes funcionam completamente diferentes. Então, às vezes, o que é bom para o outro não é bom para você. Ou o que é bom para você não é bom para o outro, e tá tudo bem nisso, né? Então, cuidado com esse excesso de conteúdo tóxico na internet. Inclusive, já até falei aqui de pessoas que tratam câncer e compartilham, né, sua caminhada. O que eu não fiz, na verdade, eu compartilhei depois que o tratamento já tinha praticamente terminado. Eu ficava na agonia daquele povo lá, fazendo exercício e tal. Nossa, eu sou foda. E, gente, eu não conseguia, às vezes, nem levantar da cama, porque meu corpo tava todo capenga, todo ruim, todo cansado, todo maltratado por causa da quimioterapia. E aquilo não me fazia bem, né? E depois que na verdade, eu não tava nas redes sociais, mas depois que eu melhorei e vi aquilo me incomodou. Eu fiquei, gente, não é todo mundo que vai ter essa disposição. Na verdade, a maioria, eu acho que não vai. Porque a quimioterapia, principalmente quem fez ou quem vai fazer, é extremamente tóxica. Você tem um cansaço crônico, não é um cansaço de tipo, nossa, acordei cansado. É um cansaço forte, ele é muito mais forte do que qualquer outro cansaço de uma caminhada, de uma trilha, de correr, de qualquer outra coisa. Por quê? Porque a medicação tá ali, ó, detonando com as suas células que desenvolvem rápido, e dentro dessas células tá à sua disposição também, então você vai se sentir cansado. E aí ficar ali
consumindo conteúdo de gente lá. Uhul, tô fazendo não sei quanto. Tô com câncer, mas tô fazendo. Tô na sessão tal da quimioterapia, mas tô aqui na academia, gente. Não façam isso, não consumam isso, de verdade. Principalmente no período que vocês estão tratando essa doença. Porque essa doença é ordinária e o tratamento também. Então, não espere que durante o tratamento você seja a mesma pessoa que você era quando você não fazia nada, nenhum tratamento, sabe? Isso é querer muito do seu próprio corpo, isso é judiação com o seu corpo. Então, a gente precisa respeitar esse momento de, opa, meu corpo não vai estar 100% aqui, ele precisa de tempo, ele precisa de calma, eu não vou me levar a esse limite à toa, só para fingir que eu tô bem. Para com isso, não façam isso. E acho que tem mais disso aqui nas 10 coisas. Vamos para a terceira coisa. Pessoas. E aí já vale também, né, pro conteúdo. Escolha muito bem, a dedo, as pessoas que vão te acompanhar nesse trajeto. Eu, particularmente, gente, não compartilhei a minha história nas redes sociais. Eu tava sem Instagram na época. E eu achei a melhor coisa que eu fiz foi uma forma de ficar bem mais tranquila. Algumas pessoas sabiam, essas pessoas me ajudaram muito. Inclusive, um beijo para todas vocês e todos, né, vocês que me ajudaram, porque são pessoas que, nossa senhora, eu não tenho nem como agradecer essa galera, né? Mas escolha muito bem as pessoas que vão te acompanhar nesse trajeto, gente, porque tem pessoas extremamente negativas que vão fazer você ficar pior do que você já tá, porque tem gente que tem o dom, né? O dom de pesar o clima. Então, assim, escolha mesmo, gente, a dedo. E principalmente pessoas que você vai poder falar sobre os seus momentos ruins. Porque terão momentos ruins, como a gente tem na vida no geral, mas é muito alto e baixo, sabe, o tratamento. Tem dia que você acorda super bem, consegue fazer as coisas e tal, mas tem dia que você já acorda mal. E eu vou falar com você vai ter um mau humor, tem dia que só Jesus dá conta. Porque a própria medicação faz isso, tá, gente? Não fica achando que você é impaciente, né? Que eu sou chata, não é isso. A própria medicação mexe com os seus neurônios, de verdade. Então, cuidado, gente, com quem vai estar do seu lado, né? Seja um companheiro, uma companheira, um amigo, irmão, mãe, pai, não importa. Que sejam pessoas que vão conseguir te acolher nesse momento tão difícil, né? Essas pessoas precisam saber, precisam entender, precisam abraçar, no sentido tipo assim, essa pessoa, ela não tá no seu normal psicologicamente falando. Ela tá com pressão, ela mesma, a gente mesmo se coloca uma pressão, de tipo, eu tenho que estar bem para a próxima sessão, eu tenho que comer, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então a gente vai ter uma pressão, né, natural, e a própria medicação vai afetar o seu psicológico. Então, assim, você não vai estar luzes e flores todos os dias, gente. Ninguém gosta de passar mal. E nos dias que você passar mais mal, principalmente o enjoo, tá, gente? Vou falar uma coisa. Não sinto saudades. Graças a Deus, é uma coisa que passou. Mas eram uns dias que eu estava um pouco mais de mau humor, não estava ali no meu melhor, porque o enjoo, ele te estressa, é muito estressante ficar enjoado, e às vezes você tá com fome, mas ao mesmo tempo você tá enjoado, aí o que você faz? Você come e o quê? Eu não sei. Então mentalmente é muito perturbador viver isso, sabe? Então terão dias melhores, vários dias melhores. Eu até falo que eu não posso reclamar muito, porque a maioria dos meus dias foram dias melhores, na medida do possível. Tive dias muito ruins, então, assim, foi essencial ter essas pessoas do meu lado, foi essencial poder desabafar, foi essencial poder falar 50 milhões de vezes que eu estava enjoada e a pessoa não me recriminar por isso, porque deve ser chato, a gente deve estar chato nesse momento. E às vezes eu até falava isso, principalmente com minhas amigas, eu falava, gente, vocês me desculpem, eu devo estar tão chato, tão insuportável, falando a mesma coisa 50 vezes. E assim, a gente precisa dessas pessoas que tenham paciência de nos ouvir falando a mesma coisa 50 vezes, porque a gente vai estar sentindo essa coisa, ou passando por isso 50 vezes. Então, assim,
Beijo para vocês que tiveram paciência comigo e vocês que estão vivendo ou vão começar essa jornada, né? Tenham pessoas amáveis do lado de vocês e coloca essa pessoa para assistir esse vídeo, que ela vai entender que você não é chata, você está chata, é diferente. E assim, a gente tem que ser compreendido nesse momento, porque é mais forte que nós, literalmente é mais forte que nós. Então vamos para o quarto ponto, né, gente? Comer. Inclusive já até meio que vai ligar com esse assunto, né? Pelo menos para mim e para a grande maioria dos pacientes oncológicos, uma das reações, grandes reações, fortes reações, são reações estomacais. Infelizmente, gente, a medicação, ela irrita muito o estômago. A gente tem um preparo, né? A gente toma remédios que vão aliviar um pouco essas reações, mas eu acredito que elas são inevitáveis no final das contas. Mais brando ou mais forte, elas existirão, que é o bendito do enjoo. Esse para mim foi o número 1, gente. Inclusive, eu descobri essa semana que eu tô com uma úlcera. Presente, né? Presente, lembrancinha que ficou do tratamento. E eu, assim, tô feliz, gente. Por incrível que pareça, eu tô feliz, porque eu fiz uma endoscopia e tudo mais, e aí eu tive que fazer uma biópsia, que você faz endoscopia, eles fazem a biópsia pra rastrear aquele problema. E eu tô com úlcera e com gastrite. Essa gastrite já me acompanha desde o começo do tratamento, do meio pro final ali. E deu 0 sinais de câncer, as células estão normais, mas estou no processo inflamatório. Então, assim, pra mim, né, o que foi mais difícil foi a questão do estômago. Eu tive muitos enjoos, muitos. Do meio pro final, aliás, principalmente no final, nas quimioterapias vermelhas, que foram 4 sessões, em torno mais ou menos aí de 1 mês e meio. Aliás, 2 meses e meio, mais ou menos, né, que é aquele finalzinho. A minha foi de 15 em 15 dias, eu sentia muito enjoo, muito enjoo. Já nas outras quimioterapias eu também senti enjoo, mas um pouco menos, mas essa foi bem acentuada, eu não gosto nem de lembrar. Então, assim, o que eu quero falar sobre a comida, gente? No começo, imaginem que nós estamos, assim, com o tanque cheio. Nós somos um tanque cheio. Cheio de proteína, nutriente, tá cheio, tá bombando. Só que quando você começar a fazer o tratamento da quimioterapia, imagina um tanque, né? Ele tá cheio aqui, ele tá a setinha T e aqui é o 0, né? Ele tá aqui, ó, cheio, bombando. Quando você recebe a medicação, vamos dizer que esse tanque ele começa a ficar um pouco mais vazio, né? Porque a quimioterapia vai chegar lá matando todo mundo, aquela coisa toda. Ele não escolhe, né, as células cancerígenas, ele escolhe células que desenvolvem rápido. Que são várias delas e várias delas estão boas, né? A grande maioria tá boa. Então, quando a medicação entrar no seu corpo, você tinha um tanque cheio no começo do tratamento e seu tanque vai ficar um pouco mais vazio, mas você ainda tem um tanque cheio. E aí, a comida, é comida, tá, gente? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai trazer seu tanque de volta pro lugar. Só que com o passar das infusões, a quimioterapia vai ser mais rápida do que sua alimentação, porque vai ficando mais difícil de se alimentar. Então, o que vai acontecer? Seu tanque vai esvaziar e vai encher. Vai esvaziar e vai encher. Vai esvaziar e vai encher. Então, cada vez que você chegar mais próximo do final do tratamento, seu tanque vai chegando mais próximo da reserva. É isso que aconteceu comigo, pelo menos. Então, o que vai acontecer, gente? Você vai começar a trabalhar aqui, ó, naquele vermelho, que é o tanque na reserva já. Então, é isso aqui, ó. É medicação e alimentação. Medicação e alimentação. Você vai trabalhar o tempo todo na reserva. E é aí que mora o perigo. Porque é onde outras infecções, outras
infecções oportunistas, né? Porque ela tá com aquela oportunidade que o seu sistema imunológico tá mais fragilizado, você tá funcionando ali na reserva, e um pouquinho que cair a mais, você já vai internar, você já vai precisar de uma transfusão de sangue. Então, assim, o que eu tenho a dizer? Pode ser que você precise disso, como eu precisei. Pode ser que você não precise, pode ser que você não tenha um enjoo tão forte assim. Mas o principal que vale para qualquer paciente oncológico, gente, tente se alimentar o melhor possível e separa o prazer da necessidade. Nós não estamos, nesse momento, gente, a gente não tá aqui mais para comer o que gosta. A gente tem que comer o que precisa. E foi uma coisa que eu tive muita dificuldade de fazer no começo, porque eu não gostava de fruta, eu não era de comer legume, verdura, não era de comer porcaria, mas eu gostava ali do arroz, feijão, uma carne, uma batata frita. Tanto que eu tive um período do tratamento que eu não conseguia comer batata frita, porque também seu organismo começa a rejeitar, inclusive, comidas que você gosta, tá? Então, assim, tente separar o prazer de comer e a necessidade de comer. Porque realmente esses dois, eles vão ter que se distanciar um pouco durante o tratamento oncológico. Então, assim, pega firme na mão da sua nutricionista. Se você não tem uma nutricionista, procure uma nutricionista, porque você vai precisar do apoio de uma nutricionista. Ela, minha filha, inclusive a minha, Thalita, maravilhosa, beijos pra você. É uma pessoa, gente, que ela estuda tão bem os alimentos. Ela tem um portfólio tão grande de opções de alimentos que você nem imaginava. Inclusive, eu tenho hoje em dia hábitos que eu trouxe, né, de herança, hábitos ótimos, que é, por exemplo, de frutas, que eu amo comer fruta agora, legumes também. Eu acho até estranho quando eu não como, sabe? Às vezes eu como menos, às vezes eu como mais, mas foi uma herança muito positiva que eu trouxe do tratamento. Então, assim, confie na sua nutricionista, ela vai te ajudar nesse processo. Quando você não estiver conseguindo comer nada, ela vai inventar alguma coisa que você vai conseguir comer. E se esforce, gente. Eu sei que é muito difícil comer enjoado. Nossa, mas parece assim, parece que você tá dando um soco em você mesma, você tá lutando contra você mesma. E é isso. A luta é contra você mesmo, porque o seu organismo vai tentar rejeitar a comida. E uma amiga minha me disse uma vez, ela falou assim: Denise, mesmo que você vomitar, não deixa de comer. Porque alguma coisa daquela alimentação vai ficar lá dentro, né? Mesmo que seja um pouquinho. Então, assim, quando você estiver lá no vermelho, eu espero que você não chegue no vermelho, não tenha essa queda tão brusca como eu tive. Mas você não pode mais comer o que você gosta, você precisa comer o que você precisa. O seu organismo precisa do nutriente, de uma proteína, para você se manter de pé e para aguentar até o firme, até o final. Talvez não tão firme, meio capenga, mas você precisa chegar lá, né? Então, se o seu tratamento permite que você se alimente, porque o câncer de mama, geralmente você pode se alimentar, mas pode ter pessoas que vão precisar de sonda, e nesse caso já é uma alimentação que a gente não tem muito o que fazer, ela é uma alimentação através de sonda e acabou. Agora, quando você tiver poder se alimentar durante o tratamento, não for algo relacionado com a boca, ou não for um tratamento aqui em garganta, que você possa se alimentar, se esforce, gente, ao máximo. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. E depois eu separei tanto o prazer da necessidade que eu não conseguia mais juntar as duas coisas. Eu tive também esse problema. E aí já foi uma coisa mais mental minha. Mas hoje eu já lido bem com a comida de novo, como que eu gosto, como que eu preciso. Mas aí eu consegui achar um equilíbrio entre as duas coisas. Então, trate bem o seu corpo. Nesse momento ele precisa de verdade de se alimentar bem para aguentar o tranco do que tá vindo, do que tá rolando, do que tá entrando nele. Então você precisa abastecer esse tanque o máximo que você conseguir, tá? Agora vamos pro quinto, gente. Vamos pro quinto, senão nós não vamos acabar nunca. Não se culpe. Não é culpa sua de ter essa doença. Não é. Não é. As pessoas ficam... Ai, amargura. Porque fulano é amargurado.
Por isso que teve. Não, gente, não é amargura. Amargura não é. Não se culpe. Tente ser, ao invés de ser seu pior inimigo, seu melhor amigo. Se abrace, sabe? Se entenda. Se permita sentir tudo que você vai sentir nesse período, sabe? Não fica se culpando. Ai, eu devia ser mais forte. Ai, eu devia isso. Devia nada. Não tem manual pra isso não, gente. Quem que nasceu sabendo que ia ter esse diacho desse trem? Ninguém, né? Então, não se culpe. Seja amável com você mesmo, sabe? Teve uma querida que comentou num vídeo meu, ela falou assim, que eu tava, né, naquela coisa que não tava me encontrando e tal. E ela até comenta, eu não tô me lembrando do nome dela agora, mas ela falou algo do tipo assim, não, você passou por tanta coisa e tá aqui e tá muito mais linda do que era antes. E aí eu falei, caraca, às vezes eu sou tão ruim comigo mesma, né? Eu fico, nossa, mas eu tinha que estar assim, eu tinha que sentir isso, eu tinha que ser assim. E talvez eu sou a minha hater, né? Então, não se culpa, sabe? Não se culpa, não fica tentando encontrar justificativa porque você tem ou deixou de ter isso. Agora é daqui pra frente. O que foi lá atrás, gente, já foi, já era. Eu já me perguntei várias vezes, nossa, será que era a progressiva que eu usava? Será que era o uso anticoncepcional que eu usava para regular a menstruação? Será que era isso e que... Se foi ou se não foi, gente, não faz mais diferença, porque o negócio já estava aqui dentro. Então, hoje eu tento pensar sempre do dia de hoje para frente. É lógico que vez ou outra um pensamento passado vai vir? Vai. Mas a gente precisa muito, muito enxergar mais lá na frente do que atrás. É igual eu falei com a minha psicóloga, eu tenho duas psicólogas, a psicóloga que me acompanha do trabalho. Ela falou comigo assim, eu não sei o que ela falou, aí eu lembro que eu falei com ela assim, eu tô muito melhor, porque agora eu tô mais interessada na Denise, que eu vou ser daqui a um tempo, que eu vou chegar num lugar confortável de ser, do que a pessoa que eu era. Eu amava a pessoa que eu era incrível, eu gostava muito de ser aquela pessoa, mas eu não posso ser mais, sinceramente, talvez eu não quero, mas ela não, a minha psicóloga falou, a Denise do passado, ela não cabe mais hoje, da Denise de hoje, não cabe, gente, eu não tem como mais eu ser aquela pessoa, e no fundo eu não quero mais ser aquela pessoa, apesar de querer trazer coisas positivas que aquela pessoa ainda é aqui. Então, esquece, gente, esse negócio de culpa. Esquece de ficar, não sei o que, tem que descobrir. Faz diferença agora? Não. A não ser ficar perturbando a sua cabeça mais do que ela já vai estar. Então, não vale a pena. Esquece disso. Vamos pro número 6? O número 6 é... Distraia os seus medos. Isso aí vale, né? Acho que meio pegando aquela primeira lá, né? Do que você ser o maior hater. Gente, esse período é um período muito difícil. Não vou mentir pra vocês, não é uma coisa fácil. Mas você precisa aprender a lidar com sua mente. E uma das formas de aprender a lidar com sua mente é distrair a sua mente com outras coisas. Então você vai falar assim, Denise, o que você fez para distrair a sua mente? Eu trabalhei, gente. O pobre não tem um minuto de sossego. Então assim, eu não trabalhei só pelo dinheiro não, principalmente pelo dinheiro, tá? Lógico. Graças a Deus eu pude trabalhar em casa, o meu trabalho ele é um perfil híbrido, mas eu pedi meu chefe, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar. Foi uma das primeiras coisas que eu falei com ele quando eu contei do diagnóstico. Porque a gente precisa distrair a nossa cabeça. Se você ficar o dia todo deitada, inclusive uma amiga minha falou comigo assim, não deita. É o conselho que eu te dou. E o pior que é. Porque quando você tá fazendo esse tratamento, gente, a quimioterapia, eu não sei o que acontece, você deita e parece que a cama te suga. Você tem muita dificuldade de levantar. Muito mais do que um sono, uma coisa assim mais normal, sabe? Então, assim, eu fazia de tudo para não deitar. Sentava, escorava, mas não deitava. E aí eu pedi meu chefe na época, falei, por favor, deixa eu trabalhar. E ele, com sua gentileza, com sua
pessoa maravilhosa que ele é. Ele falou, Denise, você vai fazer o que você quiser. Se você vê que você não dá, você vai falar que não dá. Mas, se você acha que dá, então vai dar. E aí ele me liberou para ficar de home office, 100%, porque eu tenho que ir na empresa 2 vezes na semana. Então, eu tava em casa, mas eu tava trabalhando. Então, eu ficava o tempo todo com o computador, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Então, esse foi o que eu distraía. Eu vou falar, gente, essa foi uma das épocas que eu mais trabalhei na medida do possível do que eu conseguia. Então, assim, teve até alguém que me perguntou, você já voltou a trabalhar? Eu nunca parei, gente. Então, assim, claro, tiveram dias difíceis, que eu saí mais cedo, às sextas-feiras eu tinha quimioterapia, não tinha como eu trabalhar, porque era o dia inteiro. Mas nos outros dias, gente, eu fazia o meu máximo. Você fazia você fazia o seu máximo porque você queria fingir que você tava boa? Não. Eu fazia meu máximo, gente, pra mim, pra distrair a minha cabeça. Porque a minha cabeça era ordinária. Você tá achando que era essa alegria toda? Não era. Eu me pegava pensando coisas horrorosas, sabe? Terríveis. E no tempo que eu tava lá trabalhando e tac, e faz ligação, e Teams e não sei o quê, eu não tinha tempo pra pensar, sabe? Então, o conselho que eu dou pra você é que se você tiver um trabalho assim, que ótimo, que você possa trabalhar em casa, mas se você não for trabalhar nesse período, coloque assim certas obrigações, coisas que você tem que fazer, ou pelo menos tentar fazer, sabe? Adquira uma nova habilidade. Aprende a tricotar, aprende a fazer um crochê, uma coisa que não vai desgastar um esforço físico, porque realmente, fisicamente, gente, dificilmente você vai conseguir fazer algo. Eu mesmo, se tivesse que trabalhar presencial, eu não ia. Eu teria que encostar na INSS, porque eu não daria conta. Que é uma coisa que você pode fazer também, que é solicitar seu direito do INSS. Mas eu, particularmente, aconselho que caso você faça isso, ou caso você já não trabalhe e entre nesse período de tratamento, crie uma rotina, sabe? Gente, não deixa seu corpo funcionar sozinho. Ele é miseravelmente terrível nesse período. Ele vai querer deitar, ele vai querer escorar, você vai querer chorar, Gente, só vem coisa ruim, tá? Não vou enganar você, não. Só vem coisa ruim. Então, voltando lá no começo, não existem grandes resultados sem grandes esforços, né? Então, assim, gente, eu me esforçava horrores para conseguir ficar olhando na tela do computador. E, assim, realmente, eu me distraía tanto, gente, que às vezes, assim, até o enjoo passava, sabe? Porque eu não parava para ficar pensando no meu enjoo. Eu começava a teclar, eu começava a falar com as pessoas que eu tinha que resolver coisas, enviar e-mails, fazer coisas, desenhar coisas, enfim. Eu distraía a minha mente. Fisicamente eu não tinha muita força mesmo, eu trabalhava sentada, às vezes eu trabalhava escorada ali nos travesseiros na cama, mas eu tava sempre com o computador na mão e a minha mente ligada naquilo. Então foque em coisas diferentes. Eu não posso trabalhar, não, Denise. Gente, caça aprender uma coisa que você pode fazer com a mão, sabe? Comece a fazer um curso virtual, um curso de qualquer coisa, sabe? Que não te exija muito, sabe? Que é um curso que você pode fazer no seu tempo, mas se programe em algo, sabe? Eu falo muitas das vezes que o trabalho ele me salvou da depressão, porque eu ficaria em depressão facilmente nesse caminho. Muito fácil mesmo. Então, para mim foi essencial trabalhar. O trabalho me salvou. E não só o trabalho, como a faculdade, porque nesse período também eu consegui um regime especial que eu consegui fazer as matérias de casa. E os meus amigos, eu falava com eles às vezes, gente, acho que eu vou desistir e tal. Os meninos, não desiste, não sei o quê, professor me procurando, não, Denise, como é que tá aí, tá conseguindo pegar, tá conseguindo enviar as coisas? Eu falava, do jeito que tá, né, não passei com as melhores notas, mas assim, fiz o meu melhor. Então, assim, busque o seu melhor nesse período, sabe? Tente, criar uma rotina mais positiva, sabe? E os dias, gente, que tiver miseravelmente ruim, porque esses dias vão acontecer, e espero que poucos ou nenhum, se permita não fazer nada também. E tá tudo bem,
Você fala, hoje, infelizmente, não vou fazer nada e vou ficar prostrada. E é isso, tá? Mas não deixe que isso seja a maioria do tempo, a maior parte do tratamento, tá? Então, vamos pro número 7, que senão eu vou me perder. Fale a verdade. Fale a verdade, principalmente com o seu médico. Para de ficar fingindo que você não tá sentindo nada, não. Não, tá bom, né? Fala a verdade. É importante você descrever tudo o que você tá sentindo. Ah, é uma dor no cotovelo, é uma dor na cabeça, é uma dor no pescoço, é não sei o quê. Porque com certeza ele vai tentar te dar o maior conforto possível em medicação, em talvez alguma terapia, alguma coisa, ou vai ajustar a dose do seu remédio. Então não se faça de forte. Fale a verdade, por favor, principalmente aos seus médicos, principalmente ao seu psicólogo. Cuidado, gente, a mente é ordinária, já falei com vocês. Então, assim, não minta, não finja, não é o momento para isso. Eu falei isso com a minha psicóloga essa semana. Nesse momento, gente, o de fora vai para dentro e o de dentro vai para fora. Você vai ficar invertido. Tudo que você sente, tudo que tá do lado de dentro vai pro lado de fora. Você fica totalmente exposto. Então fica tudo aqui, ó, tudo lá de fora. Não esconde nada, não. Mostra mesmo. Parece que tá ruim, tá mesmo. Não tá legal. Parece que você tá emagrecendo. Vamos ver? Vamos ver. A perda de peso, ela é muito preocupante nesse período, né? Existe uma perda de peso ou um aumento de peso mais ou menos previsto, mas tem que olhar os limites disso, né? Às vezes tá demais, às vezes tá de menos, a gente precisa entender. Então, assim, seja totalmente aberta, não fica com vergonha de falar as coisas. Eu tô com muita diarreia. Diarreia é um sintoma muito comum. Graças a Deus eu não tive esse problema no decorrer. Se eu tive foi muito, muito pouco, tanto que eu nem me lembro. Mas diarreia é um sintoma comum, coceira é um sintoma não, né? É uma reação comum. Então, assim, não vai ter vergonha disso não, gente. O homem tá cansado, o homem ou a mulher, né? A sua oncologista ou oncologista, eles estão cansados de ver paciente com as mesmas reações, não é só você. Então, não precisa ter vergonha, não precisa ter vergonha. Fala a verdade, tá? Eu tô com, sei lá, uma secura vaginal, não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo com muitas dores, eu tô com dificuldade de urinar, eu tô com dificuldade de evacuar, de cagar. Gente, não precisa ter vergonha disso não, todo mundo caga, todo mundo mija, todo mundo, sabe? Não tem problema, não precisa ter vergonha de nada. O seu médico, ele estudou pra isso, ele tá ali pra isso. E ele tá cansado de ver um monte de paciente com a mesma coisa, tá? Então não é hora de ter vergonha, não. Muito pelo contrário. Quanto mais aberta ou aberto você for nesse período, melhor você vai fazer esse tratamento, porque você vai receber algum remédio, alguma terapia, alguma coisa que vai melhorar aquilo que você tá sentindo. Porque a gente já tem que sentir tanta coisa que não vai ter muito o que fazer, que é só questão de tempo, que você precisa, sabe, cuidar de você. Isso é só você que vai poder fazer, gente. Como que o médico vai entrar dentro da sua cabeça ou do seu corpo para falar o que você tá sentindo? Então, é só você que pode se ajudar nesse período, né? Principalmente nessas reações, tá? Então, vamos pro número 8? Vamos pro número 8. Não é preciso esconder. Ligue o foda-se. Esse é um dos melhores conselhos que eu queria ter recebido. Porque acho que a gente tá no tratamento oncológico, a gente fica um pouco vergonha. Não sei porquê. Acho que quem fez ou faz o tratamento oncológico vai me entender. Não sei, a gente fica tímido, principalmente com a questão da careca, da fisionomia, né? Que às vezes você tá... Ou então às vezes você tá muito inchado, seu peso aumenta, ou então você tá magro demais. Enfim, você tá com uma aparência física, principalmente, não muito comum, e talvez comum para um paciente oncológico, mas não muito comum, que você vê toda hora na rua. Então, assim, liga o foda-se, gente. Liga o foda-se.
Ninguém, a pessoa, todo mundo que ficar te olhando torto e não sei o quê, ó, língua, ó, aqui, ó. Aqui, inclusive, essa é uma que eu sempre quis falar, porque às vezes as pessoas ficam encarando a gente, me dá vontade de falar assim aqui, deixa eu te contar, você tá na dúvida se eu tô com câncer? É por isso que você tá me olhando desse jeito? Eu vou tirar sua dúvida, estou mesmo. Essa era uma vontade tão grande minha de encher a boca e falar, porque assim, não é vergonha não, sabe, gente? Qualquer um pode ter essa doença qualquer dia, qualquer hora. E às vezes a gente fica assim, reprimido, parece, sabe? Então a gente precisa ligar o foda-se real, sabe? E não se apegar muito. Ai, fulano tá me olhando assim. Falando, deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Deixa. Porque não tem o que esconder, sabe? Mas, por outro lado, se você precisar de tempo pra ficar um pouco mais recluso e isso te incomodar, isso te ferir, né, o olhar das pessoas, fique um pouco mais recluso. Eu fiquei mais recluso, isso fez muito bem. Eu realmente não gostava das pessoas me olhando torto, né? Até hoje, às vezes as pessoas me olham e como assim, eu não me sinto que eu estou no auge da minha beleza, que eu vou chegar lá se Deus quiser, às vezes eu fico pensando, gente, por que será que tá me olhando? E eu não gosto muito que as pessoas ficam me encarando e tudo, acho que ninguém gosta, né? Mas assim, já liguei o foda-se, né? Me incomoda, mas aquele tem esse mesmo assim, eu vou lá e faço e não tô nem aí, tá? Então assim, ligue o foda-se, não se preocupe com o que os outros tá olhando, se tá olhando, até deixa de olhar, entendeu? Ó, aqui ó, tô nem aí, né? É isso que a gente tem que fazer, porque esse período, gente, esse período requer que a gente preocupe com a gente. Não vou preocupar com os outros que tá lá saudável, tá vivendo a vida deles. A gente tem que preocupar com a gente nesse período, tá? Então, você tem que se colocar em número 1. E o sexto, sétimo, ou o 10º, ou nem vai existir na sua lista essa galera, tá? Então, ó, caguei pra esse povo. Então, vamos por um número 9, que aí emenda um pouquinho nesse assunto também. Gente, às vezes, cada um vai saber lidar com essa doença de uma forma, ou com a vida inteira em si, de uma forma. Então, assim, você não tem obrigação de falar que tá com a doença. Você não tem obrigação de ficar informando Deus e todo mundo. Se você não quiser falar, gente, você não precisa falar. Para alguém você vai ter que falar, porque você vai precisar de pessoas que vão te ajudar nesse período. Principalmente pessoas que vão fazer comida para você, porque você às vezes vai ter um enjoo tão... Eu, pelo menos, tinha um enjoo tão forte que eu não conseguia fazer minha própria comida. Então, minha mãe, graças a Deus, foi muito... Mãe é mãe, né, gente? Não tem jeito, né? Substituível. Ela foi muito amável nesse período, porque ela fazia comida para mim, sabe? Ela tinha paciência comigo, com a minha chatura, com os meus dias difíceis. Então, assim, você vai precisar de pessoas, mas não se sinta na obrigação de contar para Deus e todo mundo. Igual teve uma querida que falou comigo assim, aquela, tipo assim, coisa de 6, 7 meses antes de eu descobrir a doença. Aquela vez você ia lá na minha casa, tava chorando, falando que era por causa do não sei o que. Você já era doente, sabia e não me contou. Ô, gente, oi? Como é que é? Eu não tenho obrigação de nada, não. Inclusive, eu não sabia mesmo. Então, como que eu ia contar uma coisa que nem eu sabia? Né? As pessoas, não sei, as pessoas são tão mesquinhas, né? Eu vou ficar ofendido porque fulano me falou. Gente, a pessoa... Nós que passamos por isso, ou vocês que vão passar... A gente tem obrigação de nada. Você tá entendendo? De nada mesmo. Então, é um absurdo as pessoas ainda querer cobrar da gente essa informação. Mas e se acontecer alguma coisa? Não sei. Ó, deixa eu falar com você. As pessoas mais importantes da minha vida sabiam. Porque eu contei, e no decorrer do tempo, né, assim, muitas queridas, pessoas muito queridas mesmo, ficaram sabendo mais pra frente. É porque eu queria saber como é que era o malacubaca do negócio. Mas as pessoas mais, assim, importantes que estão ali no meu dia a dia mesmo, minha mãe, meu pai, enfim, pessoas que estavam ali no meu dia a dia de todos os dias, eu contei, né, principalmente minha mãe.
Mas fulano de tal, que tem não sei quanto tempo que eu nem vejo, eu vou contar para essa pessoa pra quê, gente? Pra quê? Qual que é o sentido disso? Nenhum. Então, assim, conte ou não conte para quem você quiser. Obrigação você não tem nenhuma, tá, minha querida e meu querido? E quem achar que tem, deixa achar. Porque só você que tá passando por isso. Então, só você que vai saber a melhor hora de contar ou não contar nada. Eu não contei para muita gente e fui contar só quase um ano depois. E falei, gente, me entendam. Eu não queria contar. Porque é uma canseira. Inclusive, para você que vai contar, é uma canseira, tá? É uma canseira. As pessoas vão ficar preocupadas. Você vai ter que ler, ficar batendo ponto e dando informação mesmo. Então, assim, pensa se é um momento bom pra você dar informação para todo mundo. Igual eu vejo pessoal que coloca no Instagram a trajetória inteirinha, desde o começo até o fim, desde o diagnóstico. Não sei se é uma coisa muito boa, não. Eu tenho minhas ressalvas com isso. Porque vem tanta comentário, tanta coisa, tanta cobrança, não sei se é uma coisa boa, não. Então, eu restringi a menos pessoas, menos pessoas conscientes do que estava acontecendo. E mais pro finalzinho que eu fui abrindo para as outras pessoas que eu também gostava, mas muitas eu não queria ficar preocupando também, gente. Sabe? Eu ficava pensando, gente, eu vou encher a cabeça da galera, sabe? E eu até pensei, eu falei, gente, se eu ver que a coisa degringolou, porque garantia a gente não tem de nada, né? Aí eu vou me despedir. Eu pensei isso, eu falei, não, se por acaso isso de degringolar, aí mais pra perto do degringolar que eu dou um adeus. Mas agora, enquanto as coisas estiverem acontecendo, eu não vou fazer isso, não. Vai ficar aquela encheção de saco, aquela ligação. E você tá estressado. Você tá no momento, você tá estressado. Não tá querendo saber de falar com Deus e todo mundo. Então, assim, eu não tinha rede social na época, continuei não tendo. E voltei depois que eu melhorei pra já contar pra Deus e todo mundo. Falei, galera, ó, aconteceu isso. Porque na hora que vocês me verem na rua, careca, ou então mais magro, você não vai ficar me perguntando 50 milhões de vezes o que aconteceu. Já vai saber, porque eu já postei lá. No YouTube, inclusive. Foi assim que eu entrei no YouTube. Quer dizer, o meu primeiro vídeo falando disso foi assim. Então, gente, é uma escolha sua. Só você sabe o melhor momento de contar. E pra quem contar também, que obrigação você não tem nenhuma, tá? Que manual é esse? Eu não assinei. Eu nunca vi um manual do tipo, eu tenho que contar pra fulano de tal. Ninguém assinou, ninguém me deu papel nenhum. Então eu contei na hora que eu quis, pra quem eu quis e do jeito que eu quis. E tá tudo bem. E foi ótimo, assim. Inclusive, eu acho que até hoje tem pessoas que nem sabem. E tá tudo bem também, né? Então, é uma escolha, queridos e queridas, só sua, tá bom? E a última, gente, que o vídeo... Acho que esse é o vídeo, é o recorde, né? 52 minutos, gente, me desculpa. É porque eu me perco um pouco às vezes também. Um pouco clichê, né? Tudo vai passar. Eu sei, é muito clichê, né? E tem dias aí que parece que o dia não acaba nunca. Mas não existe nada eterno nessa vida. Nós não somos eternos. Eu tô aqui hoje falando esse vídeo, mas eu também não sei do meu futuro, né? Eu falo aqui, eu tento ser positiva, eu tento pensar positivo, porque isso faz bem para o nosso corpo. Tem um filósofo, né, que fala, penso, logo existo, não é assim? Então, tudo que a gente pensar e focar, isso vai existir, isso vai acontecer, né? Então, assim, vai passar, gente. É duro, é longa a jornada, mas ela vai chegar ao fim. Hoje, eu ainda me considero uma paciente oncológica, eu tô em período de remissão. Então, foi igual a médica que eu fui semana passada, endoscopia. Eu falei, eu terminei um tratamento de câncer de mama esse ano. Ela, você não terminou, não. São 10 anos que você terminou. E o pior é que é verdade. Porque são 10 anos de vigília, né? Ou 5 anos, enfim. Então, assim, os medos, os anseios e tal, eles não vão desaparecer, gente. A gente que tem que aprender a lidar com eles. Porque quando não for da doença, vai ser de outra coisa, vai ser da vida, vai ser de tudo. Então, a vida é um
uma jornada de muito esforço físico e principalmente psicológico. Mas a gente precisa tentar pensar de uma forma melhor para a gente mesmo. Então, hoje eu não penso mais que a doença vai voltar ou não vai voltar e não sei o que. Eu tento escolher melhores pensamentos, sabe? Eu gosto de assistir bobeira, coisa engraçada, sabe? Eu tento focar nos meus estudos, inclusive, preciso estudar daqui a pouco. Tento focar no meu trabalho, fazer o melhor que eu posso, mesmo tendo a sombra de que um dia pode voltar, ou um dia eu posso ter outra coisa, enfim. Tudo passa, né? O meu tratamento, em partes, passou, mas eu ainda tenho que lidar com isso. E todo mundo tem que lidar com alguma coisa, gente. A gente não tá livre de tudo, não, tá? Então, é viver um momento de cada vez, um dia de cada vez. Vamos parcelar essa conta, porque ela é muito alta. E a vida, no geral, de todos nós, quem tem doença, quem não tem doença, quem tem outros problemas, é e sempre será um grande desafio, né? É e sempre será uma jornada de muita coragem, de muita... a gente não tem desculpa, sabe? Assim, tadinho, não tem essa de tadinho. A vida não vai pegar leve com a gente, né? Então, a gente que precisa aprender a lidar com a vida, tá? Então, esse é o último conselho que eu tenho para vocês, é que tudo isso vai passar de uma maneira ou de outra, né? Nenhum de nós estaremos aqui para sempre, mas a gente quer postergar ao máximo a nossa passagem aqui e que sejamos felizes durante esse tempo, né? Ou o mais felizes possível nesse tempo. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem bem. Beijo para vocês. Adoro que vocês assistam meus vídeos. Me sigam aqui na página, façam comentários e me segue lá no Instagram. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.